dia! Sejam bem-vindos, então, oficialmente começando o primeiro MedSeg Talk do ano, que inclusive é véspera de feriado, véspera de carnaval, que inclusive a gente não vai pular nenhum bloquinho, não vai ver desfile de escola de samba. Quer dizer, eu não sei, né? De repente o Maurício tem alguma coisa aí na manga, vai se apresentar em algum lugar, não sei. Ah, Nada na manga, gente. eu esqueci de botar uma fantasia, um negócio aqui, mas tudo bem. Bom, hoje estamos aqui com dois maravilhosos que eu estou muito feliz que toparam o convite. Vou começar pelo Vinícius Pérez. Muito bom dia, Vinícius. Obrigada por estar aqui com a gente. Inclusive, Bom a gente dia. está combinando, né? Eu não sabia que o dress code era branco. Que bom. Esse aqui é um rosa claro, mas é quase pro branco. Na paleta de cores, no Pantone? Um magenta, assim, mas puxa mais pro magenta. Ah, então tá bom. Bom, gente, para quem não conhece, o Vinícius Pérez, ele é BMS Project Engineer na ATE Van Hatt. Ele tem aí mais de 12 anos de experiência, formado em engenharia elétrica e eletrônica, com MBA pela FGV, então ele é focado no desenvolvimento e aplicação de projetos e de projetos de soluções de automação predial hospitalar, também é um dos focos, né, atualizado nas principais tecnologias do mercado. Então, estou muito feliz, viu? Faz tempo que a gente está querendo trazer alguém da ATE aqui para dentro de casa, então estou muito contente. Vinícius topou, foi super gente boa, super aberto com o convite. Então, bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Gabi. É isso aí. Estamos aí junto para compartilhar, absorver as experiências e aí fazer um bate-papo bacana. Bom dia para todo mundo. Legal. Temos o Maurício também, que o pessoal já conhece aqui. O Maurício não pode falar muita coisa, né, Maurício? Senão você fala que denuncia a idade, né? Mas para quem não conhece, é o Maurício Felizardo dos Santos. Ele é chefe de desenvolvimento de novos negócios na Bosch. Então ele tem... Pode falar o tempo de experiência, Maurício? Pode falar, não tem jeito. Já está escrito no convite. Então, mais de 20 anos aí de experiência com sistemas de segurança eletrônica. Então, atualmente ele é responsável por pré-vendas, pós-vendas, treinamentos na Bosch, né? Bosch Building Technologies Brasil. Engenheiro eletricista também, especializado em conectividade e resolução de problemas e integração de sistemas. Então, você tem desde vídeo sobre IP, controle de acesso, intrusão, detecção e alarme de incêndio, sonorização, ou seja, os segmentos da Bosch e os segmentos que a MedSeg trabalha. Bom dia, Maurício, muito obrigada, bem-vindo. Bom dia, Gabi, bom dia, Vinícius, bom dia a todos que estão aqui presentes. E prazer enorme falar um pouquinho aí sobre, eu não vou chamar de tendência, né, mas é o futuro, é a realidade. Ou seja, indústria, mercado, dados na era 4.0. E vamos aí. Vamos nessa. Obrigado pelo convite. Espero que todos nos entendamos. Não, vai ser maravilhoso. Eu só tenho um pouco o desafio é maior quando os convidados não param de falar. Então aqui eu acho que tá tranquilo, assim. Eu já o pessoal se empolga e vai. E aí são lá, 10h30, 11 horas, meio-dia, e estamos lá. Não, brincadeira. Eita. É brincadeira, Vinícius. Eu percebi que isso foi uma indireta pra gente, viu, Vinícius? Não, vocês são, é sério, vocês são super tranquilos, eu tô super tranquila. Às vezes eu preciso ficar assim, meio, não, então, peraí, então. Mas eu falo demais também, por isso que eu brinco. Aliás, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Brandão, eu sou responsável pelo marketing da MedSeg. A MedSeg esse ano faz 20 anos, somos um distribuidor de... Obrigada, Vini. 20 anos, cara. Não é só você Parabéns. Que tá com 20 anos de mercado aí, Maurício. Pois é. Cara. Para quem não conhece, a gente é um distribuidor de segurança eletrônica e tecnologia, focado aí, né, nesses segmentos que eu já comentei que o Maurício trabalha, e também a gente faz toda uma parte de assessoria de projetos, assessoria em loco, treinamentos e uma série de questões para né, auxiliar os nossos clientes, os nossos integradores em grandes projetos, médios, pequenos, hospitais, aeroportos, indústrias, enfim, data centers. Bom, sem mais delongas, vamos começar a falar
dados, né, da base, o tema de hoje, então, é a base de dados na era 4.0, a questão da integração de sistemas. Bom, de acordo com o Clive Humby, ele falou isso em 2006. Esse cara é um baita cara, famosésimo aí nos Estados Unidos. Ele é cientista, empreendedor, matemático, e ele fala que os dados são o novo petróleo, né? Então, isso não é novidade para ninguém, mas é realmente uma riqueza enorme. Inclusive está tendo aquelas propagandas, né, de roubo de dados, o seu CPF é tal, o seu Pix é tal, o seu celular é tal, aquela questão de privacidade. Eles falam com bom humor, mas realmente é algo que a gente antes compartilhava de uma forma até mais, né, sem perceber, e hoje a gente entende o grau de complexidade que acabou se tornando. Gente, afinal, né, o que é esse negócio de base de dados 4.0? Se vocês puderem me dar algum exemplo dentro do nosso mercado. Vamos lá, Vinícius. Faço as honras. Obrigado, Maurício. Vamos lá. Então, base de dados 4.0, né? Para a gente não ficar naquele clichê, né, de apenas dados e análises, né? Se eu parar para pensar na pessoa física, hoje qualquer site, qualquer lugar que você precisa comprar alguma coisa, né, na internet, a pandemia trouxe muito isso, compra digital, você tem que colocar seu nome, seu CPF e seu e-mail. Então, basicamente, todos os sites têm nossos dados, né? Então, qual é o valor desse dado, né? O que você pode trazer de benefício, inclusive de lucro, com a administração desses dados? Acho que é isso que norteia, né, essa parte da base de dados da era 4.0. Porque na era 3.0 a gente já tinha automação, já tinha uma indústria bem elaborada, né? A internet já funcionava. Quando a gente parte para o 4.0, a gente vem com um sentimento de internet das coisas, de um IoT, das coisas acontecerem sozinhas, desse processamento, desse pensamento de dados, de direcionamento de informação ser feito sozinho, ser feito por um gerenciador, um robô. Então, acho que traz um pouco desse espírito. Eu vou falar para o Maurício me ajudar um pouquinho agora. Fazendo justamente esse gancho, Gabi e Vinícius, por que justamente os dados hoje é o petróleo, né, ou é o novo petróleo? Fazendo esse gancho, esse comparativo, ou essa amarração com o Vinícius, vamos imaginar o seguinte: você faz compra todo dia no site X, então esse site X tem seus dados, como o Vinícius comentou, mas ele começa a ter também o seu histórico, ou seja, ele sabe que você entrou todo dia no período da manhã, pesquisou por sapato masculino, depois foi por sapato feminino, ficou X horas em cada página, clicou 30 vezes antes de realizar uma compra. Só que além disso tudo, ele tem seus dados pessoais. Então você imagina, você sabe de onde você acessou, o que você fez, quanto tempo você permaneceu, quais produtos você comprou. Imagina esse valor hoje para uma pessoa, mas você imagina uma população como São Paulo. Você coloca a entrada de um shopping, por exemplo. Você sabe todas as vezes que essa pessoa entrou, que lojas essa pessoa visitou, quanto tempo ela passou, o que ela fez dentro dessa localidade. Qual é o custo ou qual é o valor que isso tem hoje no mercado. Isso pensando a curto prazo. Imagine a longo prazo. Esse histórico, essa linha de tempo que ele tem. Não só sua, né? De todas as pessoas. Isso só fazendo essa comparação bem simples, trazendo essa referência que o Vinícius comentou. Agora vamos imaginar, gente, uma área de produção. Uma empresa que produz, não sei, 20 mil peças por dia. Ela pode saber que operador produz mais, quanto tempo o operador demora para fazer aquela peça, qual é a temperatura, qual é o nível. Então, imagina todas essas referências. Vamos extrapolar. Você, Gabi, entrou numa loja, essa loja já sabe que você fica ali 5 minutos, você compra sapato e amarelo. Ela já traz na primeira tela de entrada: bom dia, Gabi, seja bem-vinda, promoção para você hoje. Sapato tal, você já olha e fala: comprei. Quanto custa isso hoje? Muito valioso, né? Então, na minha concepção, essa parte do
do dado 4.0, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara não é simplesmente a informação, mas uma planilha que as pessoas foram digitando, isso é uma base de dados. O ponto é interpretar o que esses dados têm em comum e qual o ganho que você pode fazer. E o mais importante, como o exemplo que a gente deu da loja, você tem não simplesmente quem é você, mas os seus hábitos. Quanto tempo você fez, o que você fez. Imagina num prédio comercial, que a tia tem muito. Ela sabe qual horário de rush, qual horário de pico, quando o elevador é mais ou menos utilizado, quando o sol está numa determinada posição. E aí a gente pode começar a amarrar tudo isso. Então, olha, quando o Maurício chega, ele gosta que a sala dele esteja numa temperatura específica, que ela tenha sido limpa há 10 horas atrás. Então você começa a ter referências e ligações entre diferentes informações. Eu acho que isso é o grande valor dos dados hoje, no meu ponto de vista, são esses, falando diretamente. Inclusive, Maurício, como é que a Bosch, né, como fabricante, então a gente, beleza, entendemos o conceito, agora como a Bosch e depois como a TIE também, como projetista, um dos maiores projetistas, né, aí do mercado, como é que vocês enxergam a base de dados na prática? Como é que vocês fazem os projetos, assim, já hoje e o que vocês imaginam para o futuro? Vamos começar assim, Gabi, pensando no mundo 4.0. Pensando no mundo 4.0, você tem que pensar em diferentes formas de coletar esses dados. Então, se a gente pensar numa planta fabril, por exemplo, então você pode coletar dados de temperatura, luminosidade, ocupação, quantos produtos foram produzidos, quanto tempo esse produto começou a ser produzido, e ao mesmo tempo, se houver problemas em toda essa cadeia, de quanto em quanto tempo tem esses produtos. Então, trazendo para a realidade, para o mundo hoje, vamos pegar uma planta fabril, onde você pode controlar, por exemplo, a iluminação pela quantidade de pessoas. Você pode controlar a temperatura desse ambiente baseado em pessoas. Mas, em vez de você fazer o controle normal por um sensor, você pode ter um sensor e uma câmera. Então, você começa a ter a inter-relação entre os dados. Informação da câmera, informação dos sensores. Imagine isso agora vindo para a área de automação predial, prédios como LEED, por exemplo. Você consegue citar para a gente, Vinícius, alguns exemplos aí de como transformar ou como atuar essa parte aí do 4.0, da indústria 4.0? Sim, então, exatamente pegando esse gancho que você falou, né, a gente às vezes tem dois sensores, né, duas captações diferentes para a mesma informação, justamente para trazer essa assertividade, né. Pode ser que você tenha, por exemplo, um sensor de temperatura, né, para modular uma caixa VFD ou a temperatura de um sistema VRF de ar-condicionado. E esse sensor está muito próximo à janela. Então, tem densidade solar naquele sensor, vai entender que está mais quente a área e vai começar a turbinar, começa a ficar muito mais gelado do que o normal. Se tiverem poucas pessoas lá, uma câmera, que nem o Maurício falou, pode identificar que aquela área não precisa ter aquela quantidade, aquela redução de temperatura. Então, ela vai brecar essa análise falsa que esse sensor teve. Então, você buscar esses dados, né, e saber como atuar neles, gera um bem-estar para o colaborador, sendo numa empresa, numa indústria, ou para nós mesmos dentro da nossa casa, né. Hoje em dia, o LEED, ele traz muito isso. Além de trazer essas partes, né, LEED e outros certificados, né, de sustentabilidade. Além de trazer essa parte de os produtos devem ter toda uma escala, desde a produção, serem feitos de acordo com as normas do meio ambiente. Então, você vai usar uma tinta com selo específico, que você sabe que todo o processo, né, daquela tinta chegar até o balde na sua obra foi monitorado, ele foi qualificado para estar lá, e o bem-estar do colaborador, né? Então, a temperatura ideal, né, a distância entre pessoas, né, o número de banheiros. Então, todos esses itens se encontram para você gerar um melhor experiência, né? Experiência, a gente fala experiência do usuário interno dentro da TIE, dentro do escritório de trabalho. Então, você podendo captar essas informações, monitorar, tendo quantidade, você
gera esse bem-estar final para o colaborador. E assim, Gabi, pegando esse gancho e trazendo para algo assim mais palpável, vamos dizer o seguinte, vamos pegar esse exemplo que o Vinícius comentou de um edifício vertical que seja, por exemplo, coworking, escritórios. Imagina a possibilidade que você tem, você sabe qual a quantidade de pessoas que entrou, qual a média de pessoas que entrou, e, bom, baseado em quantidade de pessoas e média, você não poderia ter uma manutenção preventiva ou uma limpeza de banheiros ou espaços comuns já programada? Quando você tem uma baixa utilização, você tem uma dada escala, um dado agendamento. Conforme essa ocupação do edifício vai aumentando, você sabe que em determinados horários do dia, em vez de uma limpeza, você tem que fazer 2, 3 limpezas. Máquina do café, banheiro. Isso vem na experiência para o usuário. Imagina o usuário que ele chega toda vez numa área comum, essa área está limpa, está organizada, tem todos os utensílios que ele precisa, e da mesma forma o banheiro. Imagina o bem-estar e a sensação desse usuário de estar num ambiente bom, e isso acaba se refletindo em custo, como o Vinícius comentou, economia de ar, otimização, e o custo indireto, né, que é o valor que a propaganda que isso acaba sendo transferida de usuário em usuário, ou de usuário para usuário. Então, acho que isso é bem esse conceito do 4.0, pensando assim, falando em termos genéricos, tá? Bacana. Antes da gente entrar para os exemplos, eu vou abrir aqui até para a gente interagir com o pessoal. O Fábio pediu aqui para enviar o treinamento. Tá. Pessoal, tem uma pergunta da Lara aqui. Ela falou assim: como as ferramentas e softwares da Bosch ligam essas informações para dar o valor para o cliente? Vamos trazer para esse mesmo cenário que a gente estava aqui agora de um edifício vertical, por exemplo. Todo mundo está habituado em uma câmera, eu chamo de câmerar. Então, uma câmera camerária, você ligou uma câmera, você vai ter a imagem dessa câmera. Só que existe nessa câmera ou nessas imagens o que a gente chama de metadados, que são os dados da imagem. Quais são esses dados? Pode ser resolução, pode ser qual objeto foi detectado nessa cena. É uma pessoa? É um carro? Qual a cor desse objeto? Então, trazendo para o exemplo que a gente deu. Eu tenho uma câmera que ela está fazendo a contabilização de pessoas. Nessa contabilização, ela está dizendo quantas pessoas de colete azul, quantas pessoas de colete amarelo. E quantas foram para a direita, quantas foram para a esquerda. Então, pegando o mesmo exemplo aí de um edifício, de um coworking. Se você tem a recepção, você sabe qual o caminho mais utilizado, ou seja, você tem um mapa de calor, você concorda que você pode colocar propagandas em uma área onde ela é mais utilizada? Eu posso otimizar e, consequentemente, ter um custo diferenciado para essa área. Então, as câmeras já possibilitam esse tipo de análise. Então, além de ela fornecer uma imagem, ela pode fornecer o dado referente à imagem. Para que lado as pessoas foram, quanto tempo as pessoas ficaram paradas. Isso a gente pensando em um único subsistema. Se a gente começar a pensar para o mundo de automação, para o mundo de controle de acesso e para o mundo de, por exemplo, detecção e alarme de incêndio, existem soluções que ficam monitorando a temperatura e a quantos dias ou quantas horas um determinado equipamento está ligado. O Vinícius, que vem na área de manutenção, imagina, um equipamento que funciona há 10.000 horas. Ele está funcionando já 9.990 horas. Você sabe que daqui 10 horas ele vai dar problema. Nem que não dê, mas daí a qualquer minuto ele pode dar problema. E é isso que a gente tenta evitar, né? Com as preventivas. Você poder gerar manutenções programadas, não emergenciais. Né? Todo o subsistema para que não haja parada, né? Nada que fica muito tempo trabalhando assim deve parar. Igual os data centers, por exemplo. Então, e pegando esse gancho, Vinícius e Gabi, então vamos imaginar esse exemplo do dispositivo que tem um tempo de vida mais ou menos pré-determinado. Você, em vez de ser reativo, você começa a ser proativo. Você começa a fazer predição. Quanto vale hoje você atuar em um sistema antes que ele pare e cause um problema para o usuário, ou você atuar depois que parou, tem um elevador parado, um andar inteiro parado ou um chiller parado?
Imagina a Exatamente. diferença que você tem para isso hoje. Um pouquinho de fazer. Inclusive, assim, eu acho lindo vocês falarem de o bem-estar do usuário, ai, que fofo, é muito fofo, né? Mas a gente sabe que o negócio é mais embaixo, né? E no dia a dia é sempre custo, se vai ter redução, se vai ter algum tipo de economia. Inclusive, é a pergunta da Lara. Então, ela fala: o objetivo é bem-estar, experiência, mas e quanto aos custos, né? Então, existe redução de custo para os contratantes, né? Para o dono da obra, como é que funciona essa parte na prática? Qual é o grande ponto, Gabi? No meu ponto de vista, existem duas coisas a serem observadas que são muito importantes. Primeiro, quando a gente fala em redução de custos, a gente tem que falar em custos diretos ou custos indiretos. Então, tudo isso que a gente comentou agora de experiência de usuário, essas coisas, são custos indiretos. Mas vamos colocar em custos diretos, por exemplo, o exemplo do sensor ou do equipamento que está para falhar. Se você tem essa informação, em vez de você ter que pagar uma passagem de avião de hoje para amanhã, que você vai pagar, vamos supor, R$ 10.000, se você sabe que aquele equipamento está chegando em área crítica, você pode programar uma manutenção para daqui a um mês. Então, se você fizer uma compra de passagem aérea, por exemplo, com um mês de antecedência, você tem uma redução de 80% a 90% em um custo. Vamos colocar assim. Isso falando num primeiro momento. Uhum. Se a gente trouxer para a área de saúde, por exemplo, como o Vinícius estava comentando, você imagina, você sabe que você tem um equipamento que está ali na área de falha e você, em vez de parar aquele setor por completo, você programa a parada daquele setor. Então, quanto custa isso hoje para você? Você ter um gasto imediato ou você programar esse gasto imediato? Esse é o primeiro ponto, para mim. Vinícius, pensando na área aí de leads, por exemplo, o que você acha, ou no seu ponto de vista, o que a gente consegue, com tecnologia, justamente implicar em custos para o dono do empreendimento, vamos colocar assim? Esses custos indiretos, fato, né? Um colaborador, quando está bem no trabalho, ele produz bem mais. Mas falando de custos diretos, então, né? Você, por exemplo, pode pegar e utilizar os dados extraídos do seu consumo, porque aí você vai ter redução de custo sobre o seu consumo. Quanto que você custa para operar? Então, quanto que você gasta, né, de energia elétrica para todos o seu ar-condicionado, o seu consumo de estações de trabalho, de máquinas, né? Quanto que você monitora esses dados elétricos e vê de acordo, por exemplo, com a tarifação da concessionária. A concessionária me tarifa num horário de ponta quase o dobro do meu quilowatt-hora. Então, nesta hora, eu vou ter uma transição para um gerador que eu pago mais barato no diesel e eu opero da mesma forma sem cair a minha produção energética. Não preciso desligar nada, sai mais barato para mim. Então, você usa os dados que são fornecidos do seu consumo, quanto cada máquina está consumindo, pode fazer toda uma engenharia em cima desses dados, né? Isso é um caso, apenas com a elétrica pode ser reduzido. Né? Bacana. A Lara, inclusive, tem uma outra pergunta para você, Vinícius. Então, nos projetos da ATIE, né, você consegue já colocar esse benefício da manutenção preditiva, incluindo softwares ou equipamentos de segurança eletrônica mais caros ou mais tecnológicos? Se você quiser dar um exemplo, um case, né, um projeto, acho que fica mais fácil para a gente visualizar. Tá, sim, com certeza, né? Eu acho que quem procura a TIE para fazer um projeto, ela procura uma assinatura, né? Que já tem uma engenharia e um time de arquitetura por trás. Então, ela já procura uma solução. Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve isso dentro de casa, a gente pega e pensa, qual que é a identidade do cliente, né? Esse cliente, qual que é o business dele, de onde que ele trabalha, quem é o cliente desse meu cliente, né? Porque é importante eu pensar nesse escritório para receber os clientes do meu cliente, para eles se impressionarem, para eles verem que a minha identidade está dentro daquele escritório. Acho que dentro da TIE, nos nossos projetos, principalmente é essa parte. Então, quando a gente entra e fala para o cliente sobre tecnologia, sobre segurança, sobre automação, 90% dos meus clientes eles estão de acordo que isso faz parte do investimento, que faz parte ele ter, e que é necessário ele ter isso, né, se ele está dando um upgrade e fazendo um escritório de ponta. Né? Então, a gente, quando o prédio, ele já existe uma manutenção naquele prédio, né? A gente chama de mantenedor do prédio, uma empresa que já tem um condomínio, a gente atua
parcialmente nessa parte de automação, porque o prédio em si ele já faz toda essa operação, gestão e divisão entre os condôminos. Mas quando o cliente ele tem um monousuário, né, um galpão, algum prédio apenas dele, aí que sim que a gente consegue embarcar mais nessa parte de oferecer tecnologia, oferecer condição de automação, segurança e etc. Um case, por exemplo, JP Morgan, um andarzinho novo deles pequeno, mas banco. Você entende que o cara ele é muito receoso com tecnologia. Eu não posso fornecer um controle de acesso, um sistema de CFTV comum para ele. Ele vai criar algo certificado, né? Se for um sistema de incêndio, ele não vai aceitar um nosso imetro, ele vai criar um LFM, uma certificação NS54. Então, o cliente entende esse benefício porque confia na engenharia, né? Ou muitas vezes também o cliente tem um cara da TI, um cara de engenharia dele, né? Para apoiar e pensar a quatro mãos nessas necessidades tecnológicas. Bacana. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Vamos entrar mais nessa questão dos cases, que eu acho que é interessante. O Maurício comentou alguns cases na nossa reunião de alinhamento, Maurício, que acho que vai dar para a gente entender o que é essa novidade aí. Conta pra gente, Maurício, o que eram esses cases. Fazendo justamente essa ligação que o Vinícius comentou, nós estamos muito acostumados, o mercado brasileiro está muito acostumado a ver alguma coisa de um único ponto de vista, ou ver um único sistema. A nossa proposta aqui é justamente fazer a integração de diferentes sistemas e usar isso no que a gente chama de base de dados 4.0. Ou seja, você tem várias fontes de informação onde elas se juntam e você pode criar métricas já pré-definidas para fazer alguma coisa. Exemplos. Vamos pegar um exemplo que não é o que a gente discutiu ontem. A gente está com um projeto que é o que a gente chama de driver behavior, ou seja, o comportamento de um motorista baseado em câmeras. Então, pela imagem da câmera, você consegue saber se o motorista, por exemplo, está com as duas mãos no volante, se o motorista está usando o cinto de segurança, se existe uma outra pessoa dentro da cabine. Bom, eu tenho um único dispositivo. Só que a gente vai começar a medir as informações do caminhão. Rotação, giro, consumo, pressão dos pneus. Você concorda que eu consigo começar a dizer agora, olha, o motorista Maurício, ele dirige a 300.000 RPM, ele fica 10 horas no volante e dessas 10 horas, 9,5 ele dirige com uma única mão. Qual a probabilidade de ter um acidente nesse caso? Vamos pegar aqui. Vamos pegar um segundo cenário que a gente discutiu ontem. A gente tem um warehouse que a gente chama um warehouse 4.0. O que é esse warehouse 4.0? Um espaço de 10.000 metros quadrados, com várias prateleiras e vários corredores. O sistema de gerenciamento de coleta está integrado ao sistema de gerenciamento de CFTV. Então, um exemplo prático. Existe movimento de uma pessoa no corredor 40. O sistema comunica com o sistema de picking, que é o sistema de coleta. Existe uma coleta programada para esse horário ali. Bom, isso não tem que ser um alerta para o operador. Então, o operador nem recebe esse alerta dizendo, olha, tem alguém onde não deveria. Só que o contrário também é verdadeiro. Existe alguém. Esse alguém deveria ter ficado ali das 10 às 10h20. São 10h40 e essa pessoa está ali. O sistema alerta o operador dizendo, olha, tem alguém que está naquele corredor. Você concorda que, olha, eu já comecei a tratar 2 dados vindos de sistemas diferentes e fazer com que tudo interaja e tudo isso venha para o operador. Qual é o custo disso, ou qual foi o custo disso de operação, otimização, limpeza e o mais importante, segurança para que não ocorram roubos? Porque 10.000 metros quadrados, como você vai saber se tem uma pessoa em um determinado local e ela deveria estar nesse local? Então esse é um primeiro exemplo. Um exemplo esse simples. Exemplo existe, né? Esse warehouse que você comentou é fato, não é um... Isso não é conceitual. Isso é um projeto em execução há mais de 4 anos. E está operando, e o conceito dele foi justamente isso. Aqui no Brasil, fazer né? a integração... Oi? É aqui no Brasil, não é nem no mundo, não é nem na galáxia. Não, isso é Brasil. Isso é solução Brasil, desenvolvida e implementada em operação dentro de um cliente nosso. Isso,
Um exemplo simples, trazendo aí mais para o mundo de automação e fazendo a relação, a gente tem projetos que estão em fase final de concepção de agências bancárias, onde saber a quantidade de pessoas que estão ali dentro, se o gerente deveria estar ali dentro e não está, se o sistema está funcionando como deveria. Exemplo, quando chega o gerente, bom, automaticamente o sistema de iluminação é ativado. Pela chegada do gerente, a identificação do gerente, identificação biométrica ou identificação simplesmente por uma tag. Então, isso são projetos que já existem e existem mais melhorias que estão ocorrendo falando no mundo de segurança eletrônica. Existe um outro também, mas eu vou comentar depois. Você falou que a gente não pode ficar falando muito, né? Eu tô com isso bem aqui. Pode falar, eu vou passar para o Vinícius agora também, para que ele possa dar um exemplo também aí, bem focado aí na parte de atuação da TIE. Tá, então, já que é um exemplo só, eu vou falar de um hospital que tem bastante coisa, né? Um hospital que está construído do zero lá na Praia Grande, o Hospital IGESP. Se você pensar, como o Maurício falou, todos os subsistemas vão ser integrados, né, dentro de uma única tela, um único software supervisório, que você vai ter vários ícones, e você vai acessando e direcionando para qual sistema você quer ter a informação ou atuar. No hospital a gente tem muitos subsistemas, né? A gente tem os gases medicinais, por exemplo, né, que sobem na prumada, atendem em todas as salas. Esses gases, eles não podem sofrer vazamento. Como que a gente vai monitorar isso? Não tem uma pessoa para ficar rodando e cheirando os chaves todos os andares. Né? Então a gente coloca estrategicamente, vai ficar muito louco. A gente coloca estrategicamente sensores, né? E aí existe um sensor dedicado para cada tipo de gás. Em partes do shaft, coloca distribuídos no pavimento, e caso haja uma falha do tipo, esses sensores vão gerar um um alerta para uma central, onde nesse caso você tem uma central, alguns operadores pegam o case do Sírio-Libanês, por exemplo, eles são bem sólidos nessa parte de automação predial, sempre que tem um amigo meu que trabalha lá na automação do Sírio, você tem uma sala com 20 operadores e milhões de televisões video wall que fazem um monitoramento de todos os sistemas deles, né? Vocês têm monitoramento do seu ar-condicionado, que não pode parar. Imagina você estar numa sala crítica, uma sala de UTI, onde a temperatura, não sei de cabeça a temperatura da norma, mas ela tem que ser exatamente aquela. Se variar para cima, o paciente pode sofrer um colapso, se variar para baixo, ele também pode... Olha a responsabilidade, né, em cima do sistema de ar-condicionado numa sala crítica de UTI. Né? Você tem que ter uma pressão da sala negativa, então tem que estar insuflando mais entre as salas para que o ar de fora não entre no ar de dentro da sala e haja contaminação, porque hoje os óbitos dentro das cirurgias por contaminação são enormes, né? Então, olha a responsabilidade do sistema estar funcionando. A gente fala que não é só dinheiro, né? É uma responsabilidade em cima da vida, né? Então, iluminação, né? Você voltando para custo, você tem uma fachada, pode fazer essa coleta de solar, né? Você dimeriza a parte das luminárias que estão na periferia dessa fachada. Toda essa elétrica que a gente tinha conversado sobre horário de ponta para um hospital que é ininterrupto, ele tem que gerar as suas manutenções preventivas também, né? Dentro do data center tem categorias, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3, que mais ou menos classificam o grau de urgência que esse data center não pode ficar desligado. Hospitais acontece da mesma forma. Então, todos esses sistemas, todos esses sensores integrados em uma única plataforma te traz muito benefício de mitigar todos esses erros que podem vir a acontecer. Bacana. A gente tem uma... Fala aí, Maurício. E só para a gente fazer esse fechamento que o Vinícius comentou, se você tem 30 subsistemas e 30 computadores diferentes e 30 operadores fazendo isso, qual é o tempo de resposta para um evento crítico, como o Vinícius comentou? Agora, se você tem isso unido ou unificado em uma única tela, 1, 2 ou 3 operadores estão vendo esse evento, primeiro, esse evento vai ser mostrado para uma única pessoa. Quando esse evento ocorre, você já pode ter pré-definido para ele qual é o plano de ação, o que ele deve fazer. Então, isso vem tudo na tela de forma imediata para o operador. Então, o operador não vai ter que ligar para fulano, ciclano. Vai ter, olha, houve o evento X, então faça A, B, C, D, E e F.
e você pode começar a usar recursos de outros sistemas para auxiliar esse operador. Então, pegando o exemplo aqui do vazamento de gás. Se você tiver um sistema integrado de câmeras, você pode, como evento, vazamento de gás, como reação, imagem de uma câmera naquela região. Aquela região tem gente, não tem gente? Se tem gente, seu procedimento é A. Se não tem gente, seu procedimento é B. E como consequência disso ainda, você pode integrar, por exemplo, o sistema de sonorização. Evento crítico, pessoas do andar 3, por favor, dirijam-se à saída que fica à sua direita a 300 metros aproximadamente. Isso é diferente de você tocar uma sirene. Quando toca uma sirene, qual é a sua primeira reação? Para que lado eu vou? Sai correndo. Exatamente. Então, e quando tudo isso está junto, Gabi, imagina o seguinte, você já consegue saber qual é o seu tempo médio de ação e resolução do problema. Quanto tempo o operador demorou para reagir e quanto tempo o seu problema foi resolvido. Ou seja, a gente começa a voltar na base de dados da era 4.0. Você começa a trabalhar esse tipo de coisa. Vocês estão falando muito da base de dados na era 4.0 junto com a automação predial, mas a automação predial que já vinha vindo, né? Uma coisa que elas meio que se são correlacionadas, não, elas são quase que a mesma coisa em muitos casos, né? Tem uma pergunta do Cristiano Rodrigo aqui. Bom dia, a lei LGPD, uma ótima pergunta, pode impactar de forma negativa na era 4.0? Como é que a ATIE, por exemplo, está trabalhando essa questão de LGPD? Assim, nosso Brasil, né, a partir do momento que você assina, né, que você está de acordo, acabou a LGPD, né? Vocês podem usar a sua imagem. Então, por exemplo, quando a gente precisa implantar para os nossos colaboradores, por exemplo, né? Na época, no início da pandemia, criou-se uma euforia sobre os sensores de biometria facial para controle de acesso com temperatura, né? Então, como que você vai atuar com controle de acesso facial? Faz o seu colaborador assinar. Ele vai assinar, né? Eu acho que não prejudica, porque os prós, né, dos benefícios da indústria 4.0 de imagens e coleta de dados, processamento de dados, são muito maiores do que os malefícios. Dados coletados, a gente sempre vai poder ter vazamento de dados, hackers que invadem banco de dados e coletam nossos dados. Eu acho que não vai prejudicar, né? É mais para alertar, criar as regras e começar a censurar as coisas que são ruins, mas creio que não vai atrapalhar muito não. O que você acha, Maurício? No meu ponto de vista, ela não vai impactar negativamente desde que o cliente comece um projeto da forma certa. Como o Vinícius comentou, a TIA já tem essa preocupação de atender a legislação, a ter um compromisso firmado, ou seja, você já está preparado a seguir o que a Lei Geral de Proteção de Dados está dizendo. Para que eu possa usar os dados, eu tenho que ter o consentimento. Se eu não tenho o consentimento, eu tenho que ter um tempo de retenção desses dados. Ou seja, gente, a gente brinca muito isso no projeto. Se você tem um projeto do empreendimento ou da solução, se você tem escrito o que você quer, eu não vejo a Lei Geral de Proteção de Dados impactando negativamente. Bacana. Correto. Bom, a gente já está, eu falei que era rápido, né? A gente já está nos últimos minutos, então a Lara tem uma pergunta específica aqui, mas só para a gente fechar, se alguém tiver alguma última pergunta, coloca aqui no chat. Mas eu queria só trazer esse universo para o universo dos nossos integradores, né? Que tem muito integrador assistindo a gente agora. Então, como é que se vocês quiserem até fazer uma conexão com a própria LGPD e com essa base de dados 4.0, como é que o integrador consegue propor projetos, né? Não sei, se adaptar ou trabalhar na era 4.0? Bom, falar da minha parte, o que eu entendo, que eu acho que pode ajudar os integradores, até porque eu trabalho com muitos, né, integradores dentro da TIE, eu faço essa ponte entre integrador, solução e cliente final, né, ajustando, conduzindo a várias mãos o projeto. Eu acho que os integradores eles têm que se alinhar com
arquiteturas, né? Porque a arquitetura, que é o contato inicial do cliente, o cliente nunca vai chegar para uma empresa de automação para falar, eu tenho um apartamento para fazer, ou tenho uma indústria para fazer. Ele vai querer entender, vai ter uma arquitetura embarcada para aquele ambiente ser o melhor layout disponível para ele. Então, a gente está apoiando com a nossa engenharia, porque o integrador que instala, né, esses produtos que a gente está falando aqui, ele não é um integrador leigo, é um integrador que ele um integrador que ele conhece do produto, ele sabe como desenvolver, ele já tem esse olhar, né, desse bate-papo que a gente está tendo aqui da indústria. Então, ele conhecendo o produto, ele vai propor as soluções junto com a arquitetura, vai propor todo esse bem-estar que a gente estava falando aqui, as melhorias econômicas, né? Já vai dar um briefing para o cliente do que ele pode ter, dar o gostinho. Depois, e daí nessa oportunidade que ele tem o gostinho do que ele pode ter, que a gente entra com as diversas soluções que a gente possa propor aqui. O que você acha, Maurício? E justamente, Gabi, e fazendo como você pediu lá no início, vou fazer uma analogia com um projeto. Lei Geral de Proteção de Dados, projeto, monitoramento de uma área fabril. Eu, teoricamente, eu não posso monitorar quanto tempo o operador ficou na máquina. Mas não sei se vocês se recordam com o termo que eu usei, que são os metadados, ou seja, as informações da imagem. Se a pessoa, quantas pessoas existem. A gente está com um projeto que é o controle de iluminação de uma área fabril baseado em câmeras. Então, você tem ali dimerização, acende, apaga a luz, atuação de ar-condicionado, insuflamento. Ou seja, eu estou utilizando câmeras, integrando para o mundo de automação, mas só que eu não uso o vídeo, eu estou usando os dados produzidos pelo vídeo. Eu não afeto Lei Geral de Proteção de Dados, eu não estou filmando ninguém, mas eu consigo usar as informações, onde as pessoas ficam, quantas pessoas estão, quais são ou qual é a área mais utilizada. Ou seja, atendi a Lei Geral de Proteção de Dados, não estou ferindo, posso ser auditado sem qualquer tipo de problemas. Mas como o Vinícius comentou, eu como integrador eu tenho que entender o cliente, ver a necessidade para a gente usar a melhor solução possível. Que ela existe. Tá certo. Bom, gente, eu vou ter que finalizar. Tem só uma última pergunta da Lara. Ela fala o seguinte: Maurício, nossos integradores têm que ter uma certificação especial para usar esses sistemas de BMS da Bosch? Existem certificações especiais para cada tipo de uso? O que acontece é o seguinte, a gente falou muito de sistemas integrados, então 4, 5 sistemas. Como você vai vender um sistema integrado se você não conhece a particularidade de cada um deles? Então, para que você comercialize um sistema integrado, você tem que conhecer a particularidade de cada subsistema. Ou seja, você tem que ser certificado em cada subsistema para que você possa depois vender algo que faça o guarda-chuva, né? Que faça a junção entre eles. Então, essa é a primeira resposta. Ele tem que ser certificado em toda a linha de produto para que possa comercializar um produto centralizado. Esse produto centralizado ele é versátil. Ele pode ser aplicado em diferentes sistemas ou em diferentes situações. Aí volta que eu e Vinícius conversamos. Qual é a necessidade desse projeto? Para que aí você adeque essa solução às necessidades do projeto. Ficou claro? Bom, muito bom. Inclusive, para quem tiver interesse aí de treinamento e certificações, a MedSeg fornece, né? Então, é só entrar no nosso site, medsegsoluções.com.br/treinamentos, e também lá tem o link do Bosch Academy, que é uma parte da Bosch também online, que você faz né? Vamos dizer assim. Meninos, muito obrigada. Foi um prazer dividir essa prévia, né? Esse rápido bate-papo sobre base de dados na era 4.0. Maurício, Vinícius, super obrigada. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, inclusive o e-mail de vocês, o contato de vocês, para quem quiser entrar em contato, se vocês quiserem deixar no chat também. Bom, gente, primeiramente eu agradeço a você, Gabi, ao pessoal da MedSeg, a todo o time e quem teve um tempo aqui para nos ouvir. Eu sei que a gente fala bastante e agradeço novamente. Vou deixar meu contato aqui. Caso tenha qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema, pode ligar para a Harumi sem problemas. Ah, não! Bota seu e-mail aqui, bota inclusive o pessoal. O Pix.
É isso aí, pessoal. Também queria agradecer o bate-papo. A gente tentou deixar o negócio mais dinâmico possível, né? Trazendo os cases atuais que a gente trabalha aí diariamente. Espero que tenham absorvido um pouco. Não deu para aprofundar tecnicamente muito, mas deu para explanar, né, um pouquinho de cada coisa e como que o mercado está se movimentando nessa retomada 2022. Obrigado aí, Maurício, pela quase palestra-aula, né? Sempre bom compartilhar conhecimento. Essa sua sacada do metadado, né? Do CFTV, do analítico do CFTV, né? Não trabalhando a imagem só o dado, foi perfeita. Pensei, falei, caramba, que sacada. Realmente eu vou até colocar isso agora nas minhas pautas, né? Oferecer para o cliente isso em conjunto, porque é uma preocupação atual e a solução já está na ponta da língua. E obrigado, Gabi, pelo convite, viu? O pessoal da MedSeg sempre me tratando super bem, sempre conversas bacanas. Obrigado aí por tudo. Obrigada, Vini. Deixa seu e-mail aqui no chat também, Vinícius. Deixa sim. E é isso, pessoal. Obrigado, então, Cristiano, Emerson, Wagner, o pessoal que está participando ali no chat. E a gente se vê no próximo MedSeg Talk. Bom carnaval para vocês, se cuidando e até o próximo. Gente, obrigado. Boa sexta, bom carnaval para todos. Valeu. Um abraço. Carnaval, pessoal. Obrigado. Bye. Tchau, tchau.